Bem-vindos ao Podeng Asseia segunda temporada, o seu podcast para engenheiros, que é uma colaboração entre o CREA de Minas Gerais e o Asseia, que é a Associação de Engenheiros e Agrônomos em Andradas, e nós estamos no tema de cidades inteligentes. E para falar hoje sobre engenharia diagnóstica, nós trouxemos aqui o Alexandre Francisco. Ele é engenheiro civil da PUC de Minas, especialista em análise de patologias pelo INBEC e sócio-diretor da Rastros. Obrigada, Alexandre, por ter vindo conversar com a gente sobre engenharia diagnóstica. Eu que agradeço aí o convite. Fico bem contente aí, bem lisonjeado aí com a participação aqui. Quando a gente fala de engenharia diagnóstica, sempre tem aquele negócio, engenharia tradicional e engenharia diagnóstica. Qual que é a diferença? Na verdade, a engenharia diagnóstica, ela é uma área da engenharia, né, civil. Pode ser também atuado por arquitetos também, não somente o engenheiro civil, né? Então, ela é uma área que ela fornece tratamentos, correções de todas as patologias, né? Então, ela vem até, o nome engenharia diagnóstica, ela vem até mesmo baseada na medicina. Que até o diagnóstico já é sugestivo, né? Então, tem um estudo que faz até uma comparação, né? Então, na medicina, a gente tem o esqueleto, a musculatura, e aí eles fazem até uma comparação. Então, na construção civil, o esqueleto seria as estruturas, né? Alguns de concreto armado, enfim, tem vários tipos, né? Então, musculatura, né? A gente entra com acabamento, então a parte elétrica seria, na medicina também tem os nervos, então tem toda uma comparação. E ela ajuda muito assim também na questão de diagnóstico, né? Então, na medicina a gente tem uma dor, né? Então, o médico, quando você vai conversar com o médico, ele faz todo um diagnóstico. Então, ele pede exames, ele tenta entender o que está acontecendo nele para atuar e corrigir aquele problema. Nós, na engenharia diagnóstica, a gente faz ensaios, né? Então, se existe um problema no imóvel, né, a gente, para concluir, para corrigir, a gente atua onde está ocasionando, né? Então, a gente faz ensaios para ter a certeza do que está ocasionando aquele problema e soluciona, né? É muito comum a gente ver até quando não... que é o mais comum da gente ver, né? Pedreiros, né, que são convidados, às vezes o proprietário tem lá, aparece uma trinca no imóvel, preciso corrigir, aí chama o pedreiro. O pedreiro, ele vai na causa, né? Então ele vai lá e corrige a trinca. Passa uma massa, passa algum tipo de produto ali, uma pintura e vida que segue. Passa-se um tempo, aquela trinca retorna. Então a gente já não, a gente vem, tenta entender por que aquela trinca está acontecendo e agir na onde está fazendo com que ela ocorra, não na trinca em si, né? Então a gente tenta corrigir ela agindo no que está causando. E o engenheiro diagnóstico, ele vai aparecer na hora que tem algum problema ou na obra ou é na obra pronta? O mais comum da gente ser chamado é durante a utilização, mas o engenheiro diagnóstico, ele atua tanto na fase de projeto, né, que a gente pode fazer uma consultoria, analisar normas, né, prestar um serviço ali para quem está elaborando. Mas pode ser feito também durante a construção, que a gente já entende, né, que algumas ações, algumas coisas podem provocar patologias, né? E aí a gente faz também um trabalho nesse sistema. E o mais comum que é quando já apareceu, né? Que aí já está ali com algum problema, aí a gente entra com esse estudo, né, para corrigir. Mas é atuado em todas as áreas, né? Eu vi que engenharia diagnóstica era realmente como se fosse um médico da construção. De todos os tipos de edificação. Que aí ele aparece realmente quando tem patologia, quando está com alguma coisa que está doente na obra. Sim. E aí eu falei, nossa, eu achei assim, a analogia, ela fica interessante. É que a grande questão que eu penso sobre diagnóstico você ter que fazer um estudo e entender como é que aquela obra foi construída. Porque às vezes você fala, tem uma trinca que apareceu ali no teto, mas aí, sei lá, foi ver algo que era do solo.
Então, assim, tem todo um diagnóstico desse para poder ter o entendimento? Tem todo um estudo, né? A gente, vamos dizer, eu pelo menos, quando eu resolvi trabalhar com isso, comecei a estudar, eu via isso com uma certa complexidade. Falei, como que eu vou olhar para aquela trinca e entender o que está acontecendo? Mas hoje eu já até falo, assim, a educação que conversa com a gente, né? Hoje eu chego, vejo o que está acontecendo, e aí, lógico, a gente começa a conversar com os proprietários ou com quem até construiu o imóvel, né? E aí a gente começa a entender. Então ela começa a conversar com a gente, né? Que seria a mesma coisa do médico que conversa com o paciente ali, né? Onde dói, onde... Então a gente começa a entender qual tipologia ali foi utilizada durante aquela construção para entender o que está ocasionando aquela trinca. Às vezes problemas de umidades também, que é bem comum. É os mais comuns, né? A trinca e a umidade, que é... Mas acaba sendo bem interessante, assim, depois que você começa a estudar, entender tudo, a casa começa a conversar com a gente, né? Eu acho bem... Hoje eu tenho até um pouco de facilidade, né, com isso. Vai te contando o porquê que está acontecendo. Sabe que a gente está falando sobre cidades inteligentes, e as cidades inteligentes, ela entra muito em cima dessa utilização de tecnologia e dados, não só para diagnóstico, mas também para prevenção. Como que a engenharia diagnóstica utiliza dessas tecnologias para poder fazer todo esse trabalho? A engenharia diagnóstica, na prevenção, a gente pode atuar durante a elaboração do projeto, né? Mas, agora falando assim, na metodologia que a engenharia diagnóstica adota, ela adota, são 5 pontos, né? Que ela atua, né? Que a gente faz a vistoria, a inspeção, a auditoria e também a gente faz me fugiu o nome, que é até um dos serviços até mais comum, né? Que normalmente é quando tem processo, né? Que a gente faz auditoria, vistoria? Não, quando tem processo, aí o juiz até convoca a perícia, né? E depois a gente dá o prognóstico, né? Que a gente fala o que aqueles problemas podem ocasionar se não houver a correção. Então ela atua basicamente com essas 5 áreas, né? Seria até uma sequência, né? Então durante um serviço ou que a gente vamos dizer, chamado, então a primeira coisa que a gente faz é uma vistoria. E aí tem trabalhos até voltados para vistorias, né? Que é muito comum, que seria um exemplo seria a vistoria cautelar de vizinhança, que consiste da gente constatar tudo que há naquele imóvel. Então, exemplo, você vai construir um prédio ali, seu vizinho vai construir um prédio lá. Aí você tem uma casa alocada ao lado. Aí antes do início dessa construção é feita uma vistoria. Então a gente vai lá, faz uma vistoria constatando todos os imóveis dos vizinhos, né? Mostrando se ele já possui trinca, se ele já possui algum problema, se não tem. Aí inicia-se a obra. Isso evita até problema judicial. Entendi. Isso é até normatizado, né? Existe uma norma que obriga, né? Que as construtoras, em grandes partes, acabam não fazendo. Eles veem isso como um custo, né? Eles veem isso como um custo, então eles não fazem. Mas isso é bem bacana. Então seria assim, o primeiro passo que a gente atende, né? Seria fazendo vistorias. Depois a inspeção, a gente já começa a aprofundar um pouco mais. A gente já começa a conversar ali, entender por que já constatou ali uma trinca. Aí a gente começa a entender. Por que aconteceu isso? Então vamos lá fazer um estudo. Então a gente conversa. A casa é tua? Como que ela foi feita? Ela é de alvenaria estrutural? Ela tem concreto armado? Como que ela é, né? Mas então, não, aí você entra no diagnóstico, você pode entrar antes de começar a fazer essa obra. Antes a gente trabalha com prevenção, né? Então, você vai fazer com concreto armado? Então, há um índice de patologia aqui no concreto armado um exemplo, quando não é feita a sondagem, dá problema ali na fundação que ocasiona a gente chama de recalque diferencial, né? Então, a gente atua ali na prevenção, então faz a sondagem, a gente passa para os clientes o que é normatizado, né? Que normalmente a gente sempre vai baseado na norma. Então,
Na legislação. Sim, são normas que todos os engenheiros deveriam seguir, né? Aí tem alguns que às vezes durante a construção, por falta de conhecimento ou até mesmo por algum outro motivo, acabam não seguindo. Aí a gente atua também nessa prevenção. Então, antes da construção, a gente atua mais na prevenção, né? E também nesse quesito, né? Da vistoria aí antes, né? Que a gente faz antes da construção. O que seria uma constatação de como há o imóvel ali já para os vizinhos que já estão construídos, né? Que é muito comum ter briga ali judicial entre vizinhos, o prédio construiu, aí ele vem e fala, não, minha casa trincou, a culpa é tua, né? Isso é muito comum. Você sabe que eu vejo muito isso? Você vai construir, por exemplo, grandes prédios, vai subir um predinho e aí normalmente nessas cidades mais antigas, tem casas mais antigas do lado, sim, a casa acaba rachando ela inteirinha. E aí obrigando a pessoa que está ali a vender a casa, que normalmente quem compra acaba sendo quem está fazendo a construção do prédio. Justamente porque às vezes não tem esse estudo antes. Sim. Às vezes não precisa nem da construção. Já cheguei a pegar um caso em Casabranca que a pessoa fez uma movimentação de terra, ela planeou o seu terreno. E aí era uma casa muito antiga ao lado. E ele não fez esse estudo de avaliar, né? E lá é muito comum, a gente chama de solo colapsível, né? Ele conforme você vai colocando carga nele, ele tem uma facilidade maior de colapsar e aí provoca problemas no entorno, né? Nesse caso aí, ele fez um muro de arrimo e aterrou o terreno. E só que ele não entrou com estudo também, né? De verificar, não fez sondagem do solo, não fez nada. E aí, quando ele terminou de aterrar esse terreno, você olhava para o terreno dele, tá perfeito, né? Porque ele só fez terraplanagem, mas a casa do vizinho, que era uma casa muito antiga, acredito eu, que já com 60 anos mais ou menos, trincou inteirinha. Ele nem chegou a construir no terreno dele, né? Então pode acontecer, né? Isso é comum. E para você fazer esse diagnóstico todo, vocês utilizam do quê? Neste caso, vamos dizer que houve um recalque, que apesar que quem me contratou nesse caso foi o dono do terreno, né? Ele queria entender se ele realmente tinha culpa, né? Porque provavelmente virou jurídico. Estava em trâmite ainda, estava para virar, mas ele queria entender, se eu for o culpado eu vou ressarcir ela, né? Se eu não for culpado, aí eu vou deixar aí para judicial, né? E aí realmente, o próprio formato da trinca é muito comum, aí tem o rebaixamento do solo, né? Então às vezes com nível laser a gente consegue pegar ali que realmente aquela parte está mais baixa. Então, tem vários estudos ali que a gente consegue, alguns ensaios, né? Que a gente consegue fazer e provar, não, realmente aqui houve um recalque, né? Que houve um abaixamento desse solo ali que provocou isso. Então, é possível. E vocês a utilização de tecnologia, alguma aparelhagem, tipo um ultrassom? Sim. O ultrassom para engenharia diagnóstica, ele é muito usado nas estruturas de concreto armado. Existe chama ensaio de ultrassom mesmo, né? Só que ele é diferente do que você está imaginando na medicina, né? Não é que a gente vai conseguir ver imagem. Na verdade, ele cata índice de vazios, né? Vamos supor que durante uma concretagem ali de uma fundação, criou-se um bolsão ali onde não encheu de concreto, ou seja, a gente vai ter um ponto de fragilidade. Aí com o ultrassom, a gente coloca o aparelho, faz ali a medição, ele consegue detectar que tem índice de vazio. Então, ou seja, a gente já consegue pegar antes da construção, isso ainda está na fundação, né? Até antes mesmo da execução dessa edificação, que ali é um ponto de fragilidade. Ali tende a ter um problema futuramente. Então, e dá para consertar? Dá. E dá para consertar depois que está pronto? Dá também, aí a gente tem que fazer um reforço, né? Aí vai muito da edificação, aí a gente tem que entender como que ela é, o que pode ser, para entender o que pode ser feito, né? Em caso de fundação, normalmente tem que ser feito o reforço, aí a gente tenta elaborar qual tipo de fundação ali
vai ser melhor para aquele caso. Só que aí normalmente já não é mais eu, né? Vamos dizer assim, eu como engenheiro diagnóstico, eu detecto, vejo aqui é um problema de fundação. Aí a gente chama um parceiro que trabalha somente com engenharia de fundação ali, né? Que tá um geotécnico, né? Que vai prestar um serviço e elaborar um projeto ali de reforço estrutural daquele caso, né? Mas para chegar até ele, aí precisa da gente, né? Que a gente entra com esses ensaios, né? Que aí, normalmente o geotécnico não faz, né? E tem mais alguma outra tecnologia que dá para utilizar, além desse De ultrassom? ensaios tem. São muitos tipos de ensaios, né? Pacometria, um que é muito comum. Pacometria eu uso aqueles aparelhos que a gente vai passando na parede para detectar também metal, fiação, encanamento. Então você passa, ele consegue detectar. Alguns aparelhos você detecta até a bitola do aço e a profundidade, né, que seria a capa de cobrimento, que também evita muita patologia, né? Aliás, manifestação patológica, né, que a gente tem o hábito de falar patologia, mas esse seria um erro, né? É muito comum da gente ver os engenheiros falando. Patologia já é quando tá doente, se você for fazer a analogia com medicina. Não, mas na engenharia diagnóstica, a patologia é o que causa. E a manifestação patológica é o que a gente vê normalmente, né? Um exemplo, né? Que a gente está falando de recalque diferencial, né? Então, ou seja, a casa afundou. E isso é a patologia. A manifestação patológica é a trinca. É a trinca. É o que vai aparecer normalmente lá na quina da janela, vai aparecer em algum ponto ali. E isso é a manifestação patológica.